15 de setembro de 2022. Essa data ficará marcada na história como o dia em que o Ethereum chegou ao fim, pelo menos da forma como conhecemos. A rede Ethereum passou por um upgrade que ficou conhecido como The Merge, uma das suas várias atualizações que ainda estão por vir. E essa talvez seja a grande oportunidade de investimentos para você. Ou será que não? Bom, se você não faz ideia do que eu estou falando, fica comigo que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre o Ethereum neste vídeo. E para entendermos a dimensão que o Ethereum pode se tornar, ou de qualquer tecnologia semelhante, precisamos antes entender o processo de inovação e o surgimento da própria internet. Então, camelinho, pega a pipoca que esse vídeo vai ser selinho da Zaraba de qualidade. Fala, Brio! A tecnologia da Ethereum não é uma criação do século XXI. Na verdade, ela começou a ser criada há muito tempo atrás. Há 180 anos, em 1842, um cientista chamado Charles Babbage foi chamado para dar uma palestra sobre a máquina analítica na Universidade de Turim, na Itália. Essa máquina ficou conhecida como o primeiro computador de uso geral, pois ele conseguia resolver equações complexas através do seu funcionamento mecânico. A palestra de Babbage na Universidade de Turim foi registrada em texto por Luigi Menabrea, um jovem engenheiro que mais tarde se tornaria primeiro-ministro da Itália. Mas essa história tem outro protagonista. Na verdade, uma protagonista mulher que ficou tão marcada na história da tecnologia quanto Charles Babbage. Ela foi conhecida como Ada Lovelace. Após a transcrição da palestra sobre a máquina analítica por Luigi Menabrea, Babbage pediu a Ada Lovelace que traduzisse essa transcrição do italiano para o inglês, porque nem todo mundo sabia italiano. Ada Lovelace era uma mulher com vocação tanto para poesia quanto para ciências exatas. E essa diversidade vocacional fez com que ela pudesse enxergar as coisas de uma forma que nem Charles Babbage, com toda a sua genialidade, poderia enxergar. Lovelace enxergou na máquina analítica de Babbage não só o potencial para resolver problemas numéricos, mas também para criar arte, poesia, música, desde que cada uma dessas áreas pudesse ser representadas por símbolos e que houvesse uma lógica por trás da interação entre esses símbolos. Isso fez de Lovelace uma das principais pioneiras em uma linguagem que só se tornaria famosa muitos anos depois da sua existência, a linguagem da programação. Ada Lovelace aceitou na hora o pedido de Babbage para traduzir a sua palestra por inglês e aproveitou para fazer algumas anotações suas sobre a máquina analítica nesse mesmo texto. Acabou que, após a divulgação da palestra transcrita de Babbage, as anotações de Ada Lovelace ficaram mais famosas que o próprio texto principal. Nelas, Ada expôs um dos maiores símbolos da inovação da nossa história, a descrição de um algoritmo que faria a máquina de Babbage computar os números de Bernoulli, uma sequência de números bastante complexa das ciências exatas. Essa foi uma das primeiras descrições de um software de computador da nossa história, criada para um dos primeiros computadores de nossa história, a máquina analítica de Babbage. Esquece, meu, sem Babbage e sem Lovelace, não teríamos nem Ethereum, nem Bitcoin, nem blockchain e muito menos aí a possibilidade de você estar me ouvindo agora. Eu tô passada, chocada. Infelizmente, esse primeiro computador nunca foi finalizado por Babbage, por problemas técnicos de software, de engenharia, financiamento, mas o tempo passou, a sua iniciativa se desenvolveu para a mão de outras pessoas e com tecnologias melhores para o seu período. Mais de um século depois, um cara chamado Vannevar Bush também começou a deixar sua marca na história da tecnologia e da inovação, complementando as inovações de Babbage e Lovelace. Vannevar era professor e diretor da escola de engenharia do MIT, fundador da empresa Raytheon e principal administrador científico militar durante os tenebrosos tempos da Segunda Guerra Mundial. O fato dele ter influência tanto no mundo acadêmico quanto no empresarial e também no militar fez dele o principal responsável pela criação de um complexo industrial militar acadêmico durante a Guerra Fria. Sim, uma união entre o governo através das Forças Armadas, as universidades e a indústria, para quê? Não sei. Criaram uma das maiores rupturas entre os que podiam fazer antes disso e o que podemos fazer hoje. Uma revolução tecnológica que resultou em nossa tão querida internet. Da união entre academias, forças armadas e empresas, surgiram dois dos mais importantes institutos daquela época. O Laboratório Lincoln, um centro de pesquisa financiado pelas Forças Armadas e filiado ao MIT, e a Bolt Beranek Newman, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento fundada e operada por engenheiros do MIT e de Harvard. Associada
dessas duas instituições, um nome ganhou destaque, primordialmente na história da internet: Joseph Kroll Robert Linkletter, mas vamos chamar ele de Lick. Lick foi quem trouxe ao mundo dois dos conceitos mais importantes na criação da internet: a ideia das redes descentralizadas que pudessem transmitir informação de qualquer lugar para qualquer lugar, e a ideia das interfaces homem-máquina, conhecido aí como tela do seu computador, através da qual você consegue dar ordens e acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Ele também foi o responsável pelo financiamento da ARPANET, uma espécie menos evoluída da internet, usado para a transmissão de dados militares sigilosos e comunicação entre departamentos de pesquisa dos Estados Unidos, tipo uma espécie pré-histórica da internet. Mais tarde, ele se tornou um dos principais responsáveis por criar os protocolos que mais tarde formariam a nossa internet de hoje. Parece que ele fez quase tudo. O maluco é brabo. Em 1969, surgiu a primeira conexão entre os computadores de Stanford e UCLA. Em 1971, o primeiro e-mail foi enviado por Ray Tomlinson. Pouco depois nasceu a palavra internet, aplicada ao sistema de redes interconectadas por meio dos protocolos TCP/IP, que são um conjunto de instruções que fazem com que a nossa internet consiga transferir dados de um local para o outro, criado pelo próprio Ray Tomlinson, junto com Robert Kahn e Vint Cerf. Finalmente, em 1990, Tim Berners-Lee criou a linguagem de programação mais conhecida por todos nós, o HTML. Foi ele com sua equipe que lançou o primeiro site web, o World Wide Web, mais conhecido como www.xvideo. Esquece. É lamentável. 18 anos depois do primeiro site www, mais inovação chegou ao mundo, unindo as inovações de Charlie Babbage, Ada Lovelace, do Lick, do Tim Berners e de muitos outros nomes. Ou seja, os caras que eram praticamente uns vingadores nerds, né? Galera, antes da gente continuar, eu quero agradecer e falar um pouco do nosso parceiro e patrocinador desse vídeo aqui, a Levante Investimentos, uma casa de análise independente que traz diversos relatórios e carteiras recomendadas para você, investidor. Então, se você quer investir, seja lá em ações, renda fixa, fundo imobiliário e até mesmo criptoativos, a Levante vai conseguir te ajudar. E para isso ela disponibilizou totalmente grátis para você aqui do canal um relatório gratuito chamado Ações que Ganham com a Alta da Selic. Quer saber quais são essas oportunidades? Baixe grátis. Acabei de deixar um comentário fixado nesse vídeo com o link para você baixar. Ou se não, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e baixe gratuitamente. Agora, voltando à nossa história, essa inovação criada por eles seria o pontapé inicial para a nova era da internet. Irmão, não dorme não. Continua comigo, se liga que agora vai começar a ficar interessante. Segue o fio aí da meada. Em 2008, uma das maiores crises econômicas de nossos tempos assolou o mundo após a quebra de grandes bancos dos Estados Unidos, como é o caso da Lehman Brothers. Quem não conhece a história da Lehman Brothers, né? Consequência da conhecida crise dos subprimes. Se você não sabe o que foi essa crise, sugiro assistir aquele filme chamado A Grande Aposta. Vale muito a pena. Depois você assiste e comenta aqui se você gostou ou não, hein? Deixa a recomendação pra galera. Nesse período, entre 2008 e 2009, as grandes instituições financeiras foram colocadas à prova e o mundo pôde ver o quão perigoso é depender de um sistema financeiramente centralizado como os bancos ou o governo. Bastou uma única bolha imobiliária para que o mundo todo caísse como um castelo de cartas ou uma fileira de dominó, por exemplo. Foi exatamente nessas circunstâncias que um sujeito fantasma, conhecido como Satoshi Nakamoto, trouxe ao mundo o que poderia ser a solução para o excesso de centralização financeira nas mãos de grandes e poucas instituições. O nome dessa solução? Bitcoin. O Bitcoin surgiu como um garantidor descentralizado e totalmente independente de transações financeiras. Não tá entendendo? Deixa eu dar um exemplo para você. Tá ligado o Banco Central? Então, se o Banco Central dá uma de maluco e começar a imprimir dinheiro sem parar, e aí depois ele vai lá no Cristo Redentor, por exemplo, sobe lá o ministro da Economia e começa a jogar o dinheiro que ele imprime para todo mundo. O dinheiro que você tem na conta agora mesmo, caso você tenha, né, vai começar a se desvalorizar tão rápido que se você for rico, você vai ficar pobre, porque o seu dinheiro já não vai valer mais nada. Veja o caso da Venezuela, com milhares e milhares de pessoas pobres, né? Ou seja, é perigoso você depender de um sistema para garantir o valor do seu dinheiro. Mas o Bitcoin substituiu o Banco Central por um banco distribuído, composto por uma rede de computadores espalhados pelo mundo que validam transações financeiras através de cálculos, ao invés de decisões humanas, e emitem uma moeda própria que não pode ser controlada pelo Estado. Esse processo todo é controlado por um sistema chamado blockchain, uma rede de blocos criptografados
criptografados, praticamente inviolável, que registra cada transação realizada e garante a segurança de todo o sistema. Talvez o blockchain seja uma criação ainda mais importante que o próprio Bitcoin. E eu vou te explicar o porquê agora. O blockchain é importante para o Bitcoin, mas sua utilidade vai muito além do Bitcoin. Pense em toda espécie de registro de que você precisa hoje: certidão de nascimento, CPF, RG, carteira de motorista, certidão de casamento, contrato de imóvel, documento do carro, carteira de trabalho, contrato de empréstimo, CNPJ, alvará de funciona mesmo e até mesmo esse dinheiro que você tem na conta. Tudo isso só existe porque você precisa que alguém garanta que você existe, que está casado, sabe dirigir, que o imóvel é seu, né? Espero que seja, que o carro que você tem é seu, que você realmente trabalhou em uma determinada empresa e até mesmo que você tem algo a oferecer em troca de um serviço. É o caso do dinheiro que você tem na sua conta, né? Através do seu salário. Todos esses documentos e toda essa burocracia que envolvem só existem para assegurar a confiança entre as pessoas. E todo esse sistema de segurança é financiado pelo Estado. É ele quem garante a legitimidade do seu RG, da sua carteira de motorista, da sua certidão de nascimento para comprovar que você nasceu aí nos anos 2000, né, garotinho? E principalmente do seu dinheiro. Por isso mesmo que é tão burocrático você mudar para outro país. Você precisa submeter a um outro garantidor, que é o Estado desse novo país. E para receber a proteção desse Estado, você precisa de novos documentos, agora vinculado a esse outro Estado. Além, é claro, da moeda dele. Você não vai chegar lá nos Estados Unidos, comprar um donuts e querer pagar com uma nota de 10 conto, né? Ninguém vai aceitar. Mas com o blockchain, toda essa burocracia pode ser desfeita. O blockchain pode se tornar um garantidor de direitos e cobrador de deveres muito mais eficiente e menos burocrático que o Estado. Agora, é claro que estamos falando de possibilidades, talvez bem remotas. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para a noite. Ou quem sabe vai. Será? Mas o garoto russo-canadense meio raquítico, magrinho, com uma forte vocação para a genialidade, pensou no blockchain como descentralizador da própria internet. O nome do garoto? Adivinha? Comenta aí, Vitalik Buterin. Esse garoto pensou em usar o blockchain para criar uma espécie de computador universal, onde qualquer pessoa pode entrar, usar, criar aplicativos próprios e colaborar na criação de outros. Tudo sem qualquer interferência dos governos ou grandes corporações. Mas vai muito além disso. O Ethereum é hoje uma das principais plataformas para contratos inteligentes. Contrato inteligente, Brimo? O que você tá falando? Bom, antes de eu explicar para você, vou pedir para você deixar aquela curtida marota, você tá passando de camelo no like e já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas com esse conteúdo. Então faz isso, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Senta a patada de camelo no like. Os smart contracts, ou contratos inteligentes, são uma espécie de contrato auto-executável escrito em uma linguagem de programação dentro do blockchain. Isso significa que uma vez fechado esse contrato e todas as cláusulas contidas neles são executadas de forma automática pelo próprio sistema da Ethereum. Ou seja, você não precisa se preocupar com advogados, processos judiciais e auditorias, pois todo o processo é executado de forma independente e automática pelo próprio sistema. É mesmo? Todas as transições são feitas através da moeda nativa do sistema, o Ether. Dessa forma, os contratos podem ser firmados entre pessoas de qualquer parte do mundo, pois independem de governos e de moedas nacionais. O mérito do blockchain na criação desses contratos está exatamente na segurança deles, pois uma vez registrados na blockchain do Ethereum, esse contrato poderá ser acessado de qualquer computador do mundo, o que impede qualquer corporação ou grandes governos de tentar controlar ou manipular esses acordos feitos diretamente entre uma pessoa e outra. Os smart contracts podem ser aplicados de várias formas. Imagina, por exemplo, um leilão que verifica automaticamente a melhor oferta de compra, reembolsa os outros participantes do leilão e desabilita os produtos em caso de não pagamento do valor acordado no leilão por parte do vencedor. Seria legal, né? Agora imagina que você entra num canal de vendas online, compra um turbante massa, né? Imagina você comprar um turbante ou até um camelo, né? Camelão, bonitão, grandão, mas aí o valor só seja liberado pro vendedor depois aí que seu turbante ou seu camelo chegar na sua casa. Tudo monitorado por um rastreador vinculado ao próprio blockchain. Ou que você faça uma música e registre propriedade nela no blockchain da Ethereum, de forma que se alguém copia ela, essa pessoa é punida automaticamente, te pagando royalties pelo uso da propriedade intelectual. Tudo isso é possível através da tecnologia como Ethereum. Isso tudo garante uma redução de custos associados ao comércio, segurança jurídica do cumprimento dos direitos e obrigações firmados nos contratos, sem necessidade de um garantidor externo, liberdade entre as partes para fazer acordo que bem entender, eliminando as barreiras de entrada, permitindo que outras pessoas possam entrar
entrar nesse mercado e desfrutar das facilidades oferecidas por essa tecnologia. Você não vai precisar dar satisfação para governo se quiser vender os seus produtos ou serviços, como é hoje, né? Você tem que abrir um alvará, uma empresa. Através do blockchain da Ethereum, você consegue fazer tudo isso sem burocracia. Através da criação de aplicativos descentralizados que eliminem a necessidade de um intermediador, as relações entre vendedor e consumidor ocorrerão de forma direta. Nas palavras do próprio Vitalik Buterin, enquanto a maioria das tecnologias tende a automatizar os processos periféricos, as blockchains automatizam o centro. Em vez de tirar o motorista de táxi do emprego, a blockchain tira o Uber de um emprego e permite que os taxistas trabalhem diretamente com o cliente. O Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, com mais de 160 bilhões, atrás somente do Bitcoin. Ele é a principal plataforma de contratos inteligentes no mundo. A maior parte das atividades relacionadas a finanças descentralizadas, como stablecoins e NFTs, ocorrem na plataforma da Ethereum. Para entender se o Ethereum é sustentável e se vale a pena investir nele no longo prazo, é bom entender como funciona o seu modelo de negócios. Se liga só, lembra do protocolo TCP/IP que eu falei lá no início, criado por Ray Tomlinson, Robert Kahn e Vincent Cerf? Então, esse é apenas um de vários protocolos que fazem a nossa internet funcionar. Além dele, temos o HTTP, que é o que permite o uso de hyperlinks, como que eu deixei aqui no comentário fixado na descrição, para você acessar o relatório da Levante, a minha parceira, né? Temos o SMTP, responsável pelo envio de e-mails, ou o XMPP, responsável pelas mensagens que você manda pelo WhatsApp. Todos esses protocolos são usados para a criação de aplicativos aí como Uber, WhatsApp, Instagram, Airbnb. Porém, os protocolos não têm valor nenhum, enquanto as aplicações podem valer bilhões de dólares. Você não consegue, por exemplo, investir no HTTPS ou no TCP/IP, mas você consegue investir, se você quiser, na Uber, no Facebook, né, dona do WhatsApp, no Instagram. Até aqui tudo bem, mas aí existe uma teoria chamada Fat Protocol Thesis, que diz que o blockchain vai inverter essa dinâmica. Você vai investir nos protocolos ao invés de investir nos aplicativos. Por exemplo, em 2019, a Uber anunciou que ia começar a implementar o protocolo QUIC, um protocolo que reduziu de 10 a 30% a latência do tráfego HTTPS. Ou seja, falando de um bom português, o QIC deixou a comunicação entre o motorista e o passageiro muito mais rápido. Até porque, né, ninguém merece ficar 1 hora esperando o Uber, né? Se bem que a sogra a gente pode relevar e deixar ela esperando mais um pouquinho. No mundo normal, uma notícia como essa poderia estimular as pessoas a investirem na Uber, uma vez que estão se tornando ainda uma empresa mais competitiva através das melhorias dos seus serviços. Mas se a Uber fosse hospedada em uma plataforma blockchain, esse estímulo mudaria de direção. As pessoas buscariam investir no protocolo QIC. Quanto mais aplicativos usam um protocolo da rede, mais o protocolo ganha valor. Nesse caso, o aplicativo também pode ganhar valor, mas como cada aplicativo novo em um protocolo agrega mais valor para o próprio protocolo, a tendência é que o protocolo em si sempre valha mais do que os aplicativos hospedados nele. Mas como se investe no protocolo? Você deve estar se perguntando. Através dos tokens, Brim. Um dos protocolos do Ethereum, por exemplo, é o ERC20, usado para a criação de novas criptomoedas na rede Ethereum, facilitando o processo de novos ICOs, como se fossem os IPOs das criptos. Quanto mais startups usam o ERC para criar novas criptomoedas e levantar fundos para o desenvolvimento de seus negócios, mais o protocolo ERC20 se valoriza. E você pode investir nesse protocolo comprando tokens ERC20. Esse token, o ERC20, está em torno de uns 5 centavos no momento que gravo esse vídeo. O protocolo como um todo tem um valor de mercado de mais de 60 milhões de reais. Tudo isso? Segundo a Fat Protocol Thesis, é assim que a internet baseada em blockchain vai se sustentar daqui para frente. O protocolo vale mais do que os aplicativos. O mesmo acontece em maior escala quando você investe, por exemplo, na Ether, a criptomoeda nativa do Ethereum, a famosa ETH. A Ether pode ser considerada como combustível de todo o protocolo da Ethereum, que reúne todos os protocolos menores rodando dentro de um sistema grande. Logo, quanto mais aplicativos são criados dentro do Ethereum, os chamados dApps, e quanto mais transações são feitas na rede, mais o Ethereum como um todo ganha valor e mais a sua criptomoeda se valoriza. E o uso do Ethereum já vem se consolidando há muito tempo, com cerca de 35 milhões de transações no mês de agosto e cerca de 30 milhões só na primeira metade de setembro. Cada transação realizada na rede gera uma taxa de transação para os validadores, gerando cada vez mais valor para a rede como um todo. Essa geração de taxas tem mantido uma média anualizada próxima a 250 mil Ethers mensais, o que equivale a cerca de 375 milhões de dólares, primo, nos valores de hoje. Mas essa tecnologia ainda possui algumas limitações, como risco tecnológico, risco regulatório, dificuldades em escalar e o pior, a centralização. Um desses problemas, o gasto de energia, foi praticamente resolvido no dia 15 de setembro desse ano de 2022, na atualização que ficou conhecida como The Merge.
Eu não entendi o que ele falou. The Merge. Até então, o Ethereum usava um mecanismo de consenso conhecido como Proof of Work, ou prova de trabalho, o mesmo sistema de validação usado pelo Bitcoin. Nesse sistema, o Ethereum precisava de uma rede de computadores investindo energia para resolver cálculos a fim de achar um código conhecido como hash. Quando você faz uma transação financeira ou de qualquer outra natureza, dentro desse sistema ela é registrada em um bloco junto com outras transações. Para validar o bloco, vários computadores, conhecidos como mineradores, fazem cálculos em busca de um hash, que é um código alfanumérico que segue alguns critérios de identificação. Quando o hash é encontrado por um minerador, ele valida a transação e compartilha o hash encontrado com outros nós da blockchain. Cada minerador pega um novo bloco, valida e acrescenta a sua própria rede. Quando metade dos mineradores acrescentam o novo bloco às suas redes, entende-se que a rede como um todo alcançou o consenso e o novo bloco passa a fazer parte da rede permanente do blockchain. Isso tudo é feito para que se evite fraudes, pois o excesso de energia gasto por cada minerador para validar as transações faz com que não valha a pena, uma pessoa fraudulenta tentar burlar o sistema. O minerador que consegue encontrar o hash primeiro ganha como recompensa uma quantidade de Ether, assim como é feito também com o Bitcoin, Quem minera o Bitcoin também ganha um pedacinho do Bitcoin. Agora, toda essa quantidade de computadores minerando Ethers gastava uma energia de 23 milhões de megawatts-hora. Isso é mais do que o consumo de energia do país Peru, galera. O que começou a levantar dúvidas sobre a sustentabilidade do sistema, além, é claro, de discussões sobre questões ambientais. Com o The Merge, a nova atualização do Ethereum, esse gasto de energia caiu para apenas 2.600 megawatts, o equivalente a 100 casas médias americanas, com uma queda de mais de 99,99% no uso de energia. O que o Ethereum fez para mudar isso? Boa pergunta. O que você acha, hein? Jogou no bicho? Não. Ele alterou o mecanismo de consenso de Proof of Work para Proof of Stake. A diferença desse sistema é que ao invés de investir energia na mineração de novos Ethers, o sistema exige o investimento de capital, galera. Ou seja, o staker deve deixar os seus Ethers presos na rede, que é chamado de staking, se ele quiser validar novas transações e ser recompensado com novos Ethers. A plataforma tem hoje mais de 14 milhões e 700 mil Ethers presos em stake, 435 mil validadores de rede, que recebem recompensas por cada transação validada e aumentam o seu poder de staking, quanto mais Ethers colocam presos na rede. Nesse caso, a rede exige um investimento inicial de 32 ETH para ativação do software de validação, o que não é muito acessível, Isso daí dá mais ou menos, deixa eu fazer o cálculo aqui de Nazaré, R$227 mil. Mas nem tudo tá perdido, Brimo, porque existe fundos de investimentos focados aí em staking, ou seja, eles são chamados de pools de staking. Nesses pools, que é como se fosse a piscina, plataformas unem os recursos de vários investidores para aumentar o seu poder de staking na plataforma, distribuindo as recompensas recebidas de maneira proporcional ao investimento de cada investidor do pool. É bem parecido com um fundo de investimento tradicional. Dessa forma, não importa quanto Ethers você tenha, você consegue investir indiretamente no pool. É claro que o dono do pool fica com uma taxa pelo serviço prestado, e tá certo. Normalmente, os participantes de um staking pool bloqueiam seus ativos e não podem usar eles até o vencimento do prazo do stake. Quanto mais recursos você disponibiliza para o stake, maiores são suas recompensas. E é normal que em períodos de bloqueio maiores ofereçam maior recompensa para você. É igual quando você investe em um título de renda fixa, por exemplo, Quanto maior o prazo, maior o seu retorno. E Brimo, as plataformas dos protocolos DeFi, que é o Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas, vou soltar meu inglês aqui do João Santana. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? São as que mais se destacam nesse quesito. Um exemplo é a Uniswap, que precisa de mais liquidez nos protocolos para viabilizar o seu funcionamento. Assim, as recompensas nesses pools também costumam incluir uma parcela de receita gerada por diferentes plataformas que vão além do próprio Ethereum. Acaba distribuindo taxas, comissões de mais de um protocolo baseado em Proof of Stake, o que faz com que normalmente os seus retornos sejam muito maiores do que nos stake pools padrões, Claro que existe risco. Como as criptomoedas ficam presas até o fim do prazo de staking, pode ser que a criptomoeda se desvalorize durante esse período, que ela está travada. E aí as recompensas recebidas nesse pool, elas acabam não superando a desvalorização da moeda. Mas essa atualização do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake não trouxe grandes diferenças para os usuários comuns, que tem pouco Ethereum, o que pode ter causado uma espécie de frustração pós-atualização. Ela esperava mais, a galera queria que soltasse café, do Ethereum. Quero café!
Junto a isso, o risco tecnológico da atualização fez com que diversos investidores tirassem o seu dinheiro investido em criptomoeda, né, causando uma queda no valor de mercado bem forte. Mas eu acredito que os efeitos positivos da atualização devem ocorrer não agora no curto prazo, mas sim no longo prazo, principalmente incentivado por investidores alinhados com políticas ESG, né, que é o Environment, Social e Corporate Governance. Essa foi apenas uma de várias atualizações que estão aí no roadmap do Ethereum para que ela se transforme literalmente e definitivamente na Ethereum 2.0, uma versão aí shapeada com o abdômen six-pack do Ethereum para resolver todos os problemas citados anteriormente. Esqueceu os problemas, né? Risco tecnológico, regulatório, risco de escala e aquele pior, né? Centralização. Atualizações anteriores já foram feitas para soluções de outros problemas que tinham antes, como o problema inflacionário, por exemplo. A cada novo Ether que surgia na rede através dos mineradores, o valor de cada Ether individual sofreu uma pressão de queda. É como se estivesse imprimindo dinheiro sem ter um aumento equivalente na oferta de bens e serviços na economia, por exemplo. Nesse caso, o seu dinheiro perde o poder de compra. Era a mesma coisa que está acontecendo com os Ethers. Mas com a atualização do EIP 1559, foi acrescentado um processo de queima de taxas, que no longo prazo fará com que mais Ethers sejam queimados do que novos Ethers sejam gerados, criando então uma tendência deflacionária. A próxima atualização, talvez mais promissora para a valorização do ativo, será a The Surge, e essa está programada para rolar em 2023. Mas você sabe, né? O The Merge ele foi adiado por 5 anos, então The Surge vai demorar aí pelo menos mais uns 5 anos. Ou será que não? Nessa fase, o blockchain que é baseado nos dados do Ethereum será fragmentado em várias partes. Dessa forma, validadores da rede vão precisar armazenar somente o registro parcial e não completo, né? Dessa forma, a rede libera espaço de armazenamento para cada validador, tornando o sistema muito mais acessível e democrático, uma vez que diminui a barreira de entrada. Dentro desse processo, parte dos processos de validação das transações vão acontecer na que ficou conhecida como Rollups, que é uma segunda camada do blockchain fora da rede principal do Ethereum. Segundo o próprio Vitalik Buterin, o trabalho conjunto desses rollups aumentará a capacidade de transação de 20 transações por segundo para 100.000 transações por segundo, reduzindo os custos dessas transações a quase zero. Depois dessa, ainda a gente tem a The Verge, uma atualização que vai otimizar ainda mais o processo de verificação das transações. Depois vem o The Purge, que vai eliminar dados antigos da rede, aumentando ainda mais sua capacidade de armazenamento e processamento. E por fim o The Splurge, que são pequenas atualizações visando garantir o bom funcionamento do sistema. Bom, Brimo, a verdade é que o Ethereum tem sim um grande potencial de crescimento no longo prazo, porque resolve diversos problemas em uma escala mundial, típico de inovações que ocorreram no passado, sobre as quais eu falei desde o início desse vídeo, e que mudaram completamente a história do mundo. Agora, claro, pode ser que o Ethereum seja substituído por uma outra tecnologia similar, vai saber. É verdade. Inovação pode ser apenas uma questão de tempo. Muitas vezes, uma grande ideia surge exatamente no momento que existe uma tecnologia para tornar essa ideia possível. Lembre-se, o impossível só é impossível porque ninguém criou ainda. Se você quer ver aí, você lembra do Alta Vista, o navegador da internet que foi pioneiro no começo do mundo? Poderia facilmente ser o que o Google é hoje, mas no final das contas, o Alta Vista foi desativado e o Google se tornou o motor de busca mais usado do mundo. Será que o Ethereum poderia ser o novo Alta Vista? Ou alguma plataforma similar a ela, como a Solana, por exemplo, pode ser o Google? Bom, eu não sou uma indiná para saber o que vai acontecer, mas o que eu sei é que para você não esquecer de curtir esse vídeo, seguir o canal, se inscrever nele e ativar o sininho. Assim você vai ajudar a impulsionar esse vídeo para várias pessoas, o que me ajuda demais, tá? E cada vez eu vou tentar melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos. Também, galera, me diga nos comentários se você gostou aí dessa atualização, se você tem Ethereum, se você só prefere Bitcoin, se você gosta do Proof of Stake, Proof of Work. Tem gente que acredita no projeto, tem gente que parou de desacreditar, né? E ó, assista esses vídeos que vão estar aparecendo aqui, que com certeza vai ter muita coisa para você aprender e vai te ajudar como investidor. Tamo junto, te vejo semana que vem na nossa live segunda-feira e quinta-feira mais um novo vídeo, como sempre. Valeu!